Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus, esse canal que tem um propósito de incentivar a mim e a você a cada dia ter um encontro especial com o nosso Deus por meio do estudo da sua palavra. Nesse momento nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Durante essa semana nós estamos vendo aí cenas, passagens, contextos, onde mostra Jesus se demorando ali ensinando os seus discípulos em assuntos importantíssimos e relevantes. Assuntos esses que não foram apenas relevantes e importantes para os discípulos de Jesus naquela época, mas que também se estendem à nossa época, a saber, à nossa vida. Afinal de contas, somos todos discípulos de Jesus, porque somos todos cristãos. Bom, durante todo esse trimestre, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E tem sido uma verdadeira bênção. Olha, a cada dia me impressiona cada vez mais. Eu, particularmente, estou muito satisfeito. E o meu desejo, a minha esperança é que também você esteja satisfeito com o estudo do Evangelho de Marcos. Muita coisa boa nós estamos colhendo e abstraindo por meio desse estudo. E para que você possa estar apercebido e ser abençoado por meio da contemplação da palavra de Deus, é preciso que você esteja comigo aqui até o fim. Não sai não. Se demora até o contexto final, até o momento final. Porque com certeza Papai do Céu tem uma bênção especial para mim e para você. Ele quer falar ao nosso coração, desde que nós estejamos dispostos a ouvir a sua palavra. Então, antes da gente adentrar o estudo de hoje, eu quero convidar você que está comigo a buscarmos juntos a presença de Deus por meio da oração. Vamos orar antes de meditar na sua palavra, tá bom? Então oremos. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai. Como é bom, mais uma vez, termos a oportunidade de meditar e estudar a Tua santa palavra. Ela que proporciona vida, ela que nos anima, ela que nos dá esperança de dias melhores, de uma eternidade ao Teu lado. É por meio da Tua palavra, Pai, que nós contemplamos a Ti. É por meio da Tua palavra que nós ouvimos a Tua palavra de sabedoria para a nossa vida. É por meio da Tua palavra que nós conseguimos discernir o caminho que agrada a Ti, que conduz ao céu. Que nessa ocasião, mais uma vez, a Tua palavra seja exaltada nas nossas vidas. Que ela exerça autoridade para que ela possa nos transformar a cada dia para sermos mais e mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos o Teu Santo Espírito. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. O tema do nosso estudo guiado hoje, dia 15 de agosto, quinta-feira, é o homem saudável no inferno. Vamos descobrir juntos qual será o assunto que será abordado hoje? Abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler aqui o contexto do Evangelho de Marcos, capítulo 9, no versículo 42 ao 50, e diz assim, ó. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Olha que texto interessante. Eu separei aqui alguns pontos, e nós temos alguns pontos bem interessantes, para nós podermos refletir. O primeiro ponto diz assim, ó. À primeira vista, esse texto parece uma coleção de diferentes ensinos de Jesus, reunidos sem conexão. E de fato, se a gente fizer uma leitura superficial, a gente vai chegar a essa conclusão de tipo, tá, mas o que é que ele está querendo dizer aqui? Ele começa no assunto, depois ele entra em outro assunto, depois num terceiro assunto. Será que é isso mesmo? Vamos ver juntos? Eu separei um outro ponto que diz assim, ó, o texto gira em torno de 3 expressões.
principais que desdobram a instrução passo a passo. Quais são essas três expressões? A primeira é leva a tropeçar, a segunda é fogo e a terceira é sal. Então vamos entender nesse momento essas três expressões. A primeira, leva a tropeçar. Diz assim, ó, o primeiro ensino diz respeito aos pequeninos, referindo-se aos crentes, mesmo os menores entre eles. Dentro da cultura judaica e israelense, né, havia-se ali uma preocupação com as pessoas, podemos dizer assim, que não eram bem vistas pela sociedade ou que eram marginalizadas pela sociedade. Quem eram elas, Davi? Normalmente os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Essas pessoas eram vistas como os menores da sociedade, né? Aqueles que eram rejeitados, rebaixados. E aí, dentro da sociedade, dentro da cultura judaica, havia ali uma ordenança de Deus muito clara a respeito do cuidado com essas pessoas. E aí, o contexto que a gente leu fala o seguinte, olha, quem fizer um desses pequeninos a pecar, a tropeçar, é preferível, é melhor que seja lançado no mar com uma pedra amarrada ao seu pescoço. E aí é com base nessa introdução que ele discorre todo o outro contexto. Na verdade, o que Jesus está tratando nesse contexto que a gente leu de Marcos é a seriedade de não somente viver uma vida em pecado, mas principalmente levar outras pessoas a pecarem. Por isso é tão, podemos dizer assim, responsável, né? Tão, vamos dizer assim, importante o papel que nessa ocasião eu assumo por estar ministrando um estudo para vocês, porque a depender de como eu instruo vocês, eu posso estar conduzindo vocês a pecar ou não. E se eu estiver conduzindo vocês a pecar, a viver uma vida de pecado, a Bíblia diz que é preferível que eu seja lançado no mar com uma pedra agarrada no pescoço. Por quê? Porque eu estou conduzindo vocês à perdição. Isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer na história desse mundo. E aí Jesus começa abordando o outro assunto que tem tudo a ver com esse primeiro assunto. Olha, a gente percebe que Jesus, durante todo esse contexto, ele se utilizou de hipérbole. Né? E se você não sabe o que significa isso, é o exagero, em outras palavras. Então Jesus, quando estava ensinando a respeito da seriedade de pecar e levar outras pessoas a pecar, ele se utilizou de expressões exageradas para trazer à tona a seriedade da coisa em si. Eu separei um ponto que diz assim, ó, usando uma hipérbole, Jesus disse que seria melhor ser jogado ao mar do que fazer pecar um desses pequeninos. E a gente fica até achando estranho. Como um Deus de amor, como um Deus que quer nos salvar, quer destruir, quer matar pessoas por estar levando outras pessoas a pecar. Será que isso não seria um exagero? E sim, de fato é um exagero. Porque o que Jesus queria trazer à tona no seu momento de ensino ali para os discípulos era exatamente a seriedade que eles deveriam levar ao seu ministério. Porque eles não apenas estariam jogando palavras ao vento, mas estariam na responsabilidade, na incumbência de vidas de pessoas. E muitas vezes a gente leva a propagação, a pregação do evangelho de modo tão leviano, não levamos em consideração de que nós estamos tratando sobre vidas, sobre o destino da vida das pessoas, se elas vão desfrutar de uma vida eterna ou de uma perdição eterna. E aqui a gente entra no outro ponto. Duas questões confrontam o leitor. Quais são essas duas questões? Primeiro, Jesus estava realmente ensinando que as pessoas deveriam cortar a mão ou o pé ou arrancar o olho? Será que Jesus estava falando a respeito de mutilação? Que era melhor uma pessoa se mutilar? Será que é isso? Segundo, ele estava ensinando que haverá um inferno ardendo eternamente? Dois questionamentos bastante válidos, porque foram expressões, foram assuntos que foram apresentados nesse contexto. Né? Tanto que a gente leu lá, diz, olha, se a tua mão fizer pecar, é melhor que você arranque ela e entre no reino de Deus com apenas uma mão,
do que ter as duas mãos e ser lançado no inferno e ali venha a perecer pelo fogo, pelo verme e tal. Se você tiver um olho que te faz pecar, arranca o olho. É preferível que você entre no reino de Deus com apenas um olho do que com os dois e vá para o inferno. Se teu pé te faz tropeçar, arranca, entra só com o pé. Foi exatamente isso que o contexto disse. E aqui nos deve levar a refletir no seguinte aspecto. Será que a mutilação foi algo recomendado por Jesus? Claro que não. A mutilação, inclusive, era algo proibido dentro do contexto judaico. Diz assim, eu separei um ponto que diz assim, se perder a mão, o pé ou o olho é terrível, quanto mais desastroso deveria ser para o cristão levar alguém a pecar. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer por meio de hipérbole, novamente, por meio de exagero, é do tipo, olha, se a tua mão, o teu olho, o teu pé, está levando pessoas a andar na prática do pecado, está conduzindo pessoas ao pecado, é preferível que isso seja arrancado, meu querido, do que você ser um instrumento de Satanás para levar pessoas à perdição. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, a segunda questão também tem a resposta negativa. Afinal de contas, a primeira, Jesus não fazia parte do plano dele que ninguém se mutilasse. Apenas ele estava mostrando a seriedade, o preço de levar pessoas ao pecado. E na segunda questão, falando sobre o inferno, também a resposta é negativa. Jesus não ensinou a existência de um inferno que arderá eternamente. Algumas pessoas hoje têm essa ideia equivocada exatamente por conta dessas palavras que aparecem na Bíblia, né? Onde aparece a palavra inferno e aí a pessoa diz, não, falou de inferno, existe inferno. Mas a gente precisa entender a origem dessa palavra inferno. Nós que, em grande maioria, temos origem católica, nos foi ensinado que existem 3 ambientes onde a pessoa pode ter o seu destino final. O céu, o inferno e o estado do meio, que eu esqueci agora o nome. Você pode lembrar aí, você pode até deixar no comentário aí que eu vou ler e vou lembrar. Mas aí a gente normalmente é ensinado sobre esses 3 ambientes. E por conta desse ensinamento, a gente carrega em nós essa cultura de que existe inferno. Mas na verdade não existe inferno. Onde já se viu inferno? Um outro ponto que foi destacado aqui por mim diz assim, pense em pessoas na cidade celestial. Isso é bastante interessante para a gente poder entender o contexto. Pense em pessoas na cidade celestial, com apenas um olho, um pé ou uma mão. Afinal de contas, elas arrancaram o pé, um olho, a mão, para não fazer pessoas a pecar. E por conta que elas fizeram isso, elas foram para o céu. Afinal de contas, não conduziram ninguém ao pecado, né? Então se salvaram. Pense em pessoas com o corpo inteiro, indo para o inferno. Não deveria ser o contrário? Percebe que agora a gente entende o tema do estudo de hoje? Como assim pessoas saudáveis no inferno? Exatamente essa parte cômica no ensinamento de Jesus. De fato é uma comédia. Como pessoas que foram salvas chegarão faltando algumas partes pela metade. E pessoas que decidiram fazer as coisas erradas, ensinar o erro para as outras pessoas, ou seja, andar de contramão à vontade de Deus, vão de maneira perfeita para o inferno. Aqui a gente entende perfeitamente que Jesus estava se utilizando de um grande exagero. Afinal de contas, esse ensinamento não está em harmonia com toda a palavra de Deus. Jesus estava apenas mostrando de maneira exagerada, e podemos até dizer cômica, né? A grande responsabilidade que temos como mensageiros, como ministros, como profetas de Deus. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, o inferno terá consequências eternas, mas não o fogo em si. Os que se perderem não arderão para sempre, mas perecerão para sempre. É uma grande diferença. A gente pode ver isso com base no texto que está lá no Evangelho de João 3,16, né, onde diz que o Senhor entregou, porque Deus tanto amou o mundo,
que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É dessa forma que a gente encerra o nosso estudo guiado, falando a respeito de um assunto muito importante sobre a responsabilidade, sobre a relevância, o grau de importância que Deus dá às pessoas que estão conduzindo outras pessoas para o pecado ou estão fazendo aquilo que corresponde. Pois, como disse o finalzinho do contexto que a gente leu, se você tem sal, mas perde o seu sabor, como restaurar? Como restaurar o sabor do sal? O sal ele tinha um grau de importância muito elevado na época ali de Jesus e havia um significado por trás do sal. É tanto que em outros evangelhos a Bíblia diz que nós, os filhos de Deus, o povo de Deus, devemos ser o sal do mundo. Em outras palavras, nós devemos trazer sabor, nós devemos trazer significado, nós devemos trazer propósito à vida das pessoas. E não o contrário, conduzi-las a tropeçar, a pecar, a ir de contra a palavra de Deus. Então, que você possamos estar bastante apercebidos com o estudo que fazemos e com aquilo que passamos adiante. A gente vê com muita facilidade aí pessoas transmitindo mensagens correntes, né, de outras pessoas e muitas vezes a gente não reflete nas letras, nas palavras que estamos transmitindo para os outros. Que nós possamos fazer isso de hoje em diante, tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo, que hoje nós possamos entender que não existe inferno. Jesus não estava ensinando a mutilação e Jesus não estava sendo insensível a ponto de desejar que pessoas fossem lançadas ao mar. Apenas e apenas isso. Jesus estava querendo mostrar o quão sério é o assunto de pecado. O quão sério deveria ser para mim e para você que somos cristãos. Afinal de contas, é o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que criou a separação, a divisão entre nós e o Criador. É isso? Que Papai do Céu continue falando aos nossos corações, continue trazendo mensagens importantes e relevantes para que a gente possa refletir, para que a gente possa analisar e, com certeza, para que a gente possa mudar e se transformar. Mudar e se transformar em que, Davi? Mudar e se transformar a cada dia na imagem e semelhança de Jesus Cristo. É isso? Que você retorne amanhã e que nós possamos amanhã, pela graça de Deus, encerrar mais uma semana, porque essa semana foi maravilhosa, como tem sido desde as primeiras semanas. Até a próxima e tchau, tchau.